O que é o Time Release Study na prática? O Time Release Study é uma metodologia internacional padronizada, recomendada pelo Acordo de Facilitação de Comércio da OMC. Então, através da publicação ocorrida em 30 de junho deste ano, o Brasil cumpriu uma das medidas recomendadas pela OMC no Acordo de Facilitação de Comércio, um cumprimento ao acordo internacional, e essa é uma metodologia utilizada por todos com fases específicas. Começa tudo com a fase da preparação do estudo, o planejamento, o envolvimento de todos esses atores públicos e privados, né, para que depois se inicie a coleta de dados. Nessa fase de preparação se define escopo, de a maneira como vai ser coletado esses dados, analisado depois. Tá? Aí a coleta de dados, que ela pode ser tanto em formato de sistema, como até física, com observação, com formulários e questionários. A parte de análise, conclusões e recomendações, que culmina com a publicação do relatório, que foi o que ocorreu no dia 30 de junho deste ano. E vocês, através do canal TV Receita no YouTube, vocês podem assistir a live de lançamento, que contou, inclusive, com o secretário-geral adjunto da OMA, né, que participou junto com um especialista do Banco Mundial, diretor aqui no Brasil do Banco Mundial, representante do Reino Unido e de todos os demais órgãos, e que depois, no dia 15/7, também tem um webinar lá disponível no YouTube, com informações mais técnicas e aprofundadas do estudo, com participantes do setor privado, representantes dos importadores, dos despachantes, dos recintos alfandegados, dos portos, né? E agora a gente está vivendo a quarta fase da metodologia, que é a fase em que a gente identificou possíveis gargalos, a gente, na verdade, identificou os gargalos, as causas, as possíveis soluções, e agora é o momento da gente colocar em prática um plano de ação até a realização do próximo estudo, que deve ser realizado no segundo semestre do ano que vem. É importante dar um tempo entre a realização do estudo, exatamente para que a gente possa implementar melhorias no processo e medir o resultado aferido. O TRS no Brasil, ele foi considerado para os 3 modais, apenas para importação, nos meses de junho e julho de 2019, então uma amostra bastante representativa, levou em consideração declarações para consumo, então regimes especiais foram descartados, mas contou com mais de 260 mil declarações de importação nesse período, distribuído nos 3 modais. No caso do modal e aéreo, foram consideradas as unidades aduaneiras. Então, o estudo ele traz médias para diversas etapas de responsabilidade de diferentes intervenientes públicos e privados no processo, com relação a todas essas unidades aduaneiras. Então, tenho certeza que alguns de vocês utilizam alguns portos apenas, então vocês conseguem ter uma análise muito clara daquele porto em que vocês trabalham, inclusive dos outros que não trabalham. Isso pode, inclusive, direcionar algumas decisões estratégicas de todos vocês. E a gente decidiu por utilizar apenas dados disponíveis em sistemas oficiais do Estado. Tá? Então, não foi coletado nada por observação ou por questionário. Os dados são bastante fidedignos e, nas palavras, inclusive, do secretário-geral adjunto da OMA, foi publicado, inclusive, no Twitter deles, foi o primeiro estudo nacional, utilizando a abrangência nacional publicado no mundo, né, utilizando a metodologia Time Release Study. É um estudo bastante robusto e que está servindo agora para uma série de tomadas de decisões. Tem uma seção inteira no estudo, eu não sei se vocês notaram, tinha um QR Code no segundo slide, depois eu vou disponibilizar a apresentação e no último slide vai ter o QR Code de novo. Mas se tu colocar TRS, RFB no Google, tu já vai encontrar o relatório na íntegra, tem um relatório executivo, tem apresentações, tem um relatório na íntegra. Lá tem uma seção inteira para explicar os fundamentos estatísticos utilizados, tá, para
para chegar na medição dos tempos das diversas médias. Eu vou dar um panorama geral agora sobre o estudo, sobre alguns resultados, chamar a atenção sobre algumas questões. Para a metodologia do Time Release Study, o que importa realmente é tudo o que acontece desde a chegada da carga até a entrega da carga para o importador, tá? De maneira que a gente possa analisar etapas responsáveis diversos, atores diversos, compreender a participação de cada um no todo e todo mundo se responsabilizar pela sua parte, porque no final das contas todos queremos a mesma coisa, que é um processo cada vez mais fluido, cada vez menos custoso, mais ágil, mais previsível e transparente para todos, né? De maneira que a gente possa ter mais competitividade e, obviamente, aumentar a inserção brasileira no comércio internacional. Então, na média, uma importação no Brasil, do momento da chegada da carga até a liberação para o importador, ela é liberada em 7,4 dias, desde a atracação, por exemplo, ou da chegada de um voo, ou do ingresso no país de um veículo, de um caminhão, por exemplo. Tá? Mas aí a gente tem medições para cada um dos modais. Chama atenção, lembrem que em 2014 a baseline para o portal único de comércio exterior era de 17 dias. Em 2015 foi medido novamente esses tempos, a gente já tinha alcançado em torno de 14. Em 2017 a gente tinha alcançado 11 dias e meio. E agora o Time Release Study, com a metodologia internacionalmente reconhecida, demonstra que nós já alcançamos 9,7 dias de média no modal marítimo, que serviu de baseline lá no princípio, que eram 17 dias. A gente já reduziu em mais de 40% o tempo médio total do processo, com uma série de melhorias e incrementos que a gente foi realizando desde então. Mas notem que o modal aéreo, que significam cargas mais sensíveis ao tempo e de mais alto valor agregado, e sem dúvida alguma, mais custoso em termos de frete, ele leva 5,8 dias, mais do que o dobro de uma carga do modal rodoviário, que com certeza tem um frete muito mais barato e não tem tamanha sensibilidade ao tempo como a carga do modal aéreo. Então percebam o quanto a gente não é competitivo no modal aéreo, né? E aí eu quero chamar a atenção, e depois eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso, mas esse estudo ele também serve como uma base de comparação para aquilo que no ano que vem a gente vai implementar no Brasil, uma parceria entre o Ministério da Economia e o Ministério da Infraestrutura, que é o novo controle de carga aéreo, que vai substituir o sistema antigo, que tem mais de 25 anos, né, que tem grandes limitações, que exige que em 100% das cargas haja intervenção humana. E nesse novo sistema, a nossa meta é reduzir em 80% o tempo, alcançando algo próximo de um dia, em média, para a liberação dessa carga, com 90% menos de intervenção humana no processo. Isso vai possibilitar um ganho de competitividade significativo para esse setor, que até então não era competitivo. DHL e Lufthansa já anunciaram a intenção, formalmente, publicamente, de construir um hub de distribuição de todas as cargas da Europa para a América Latina. Imaginem o potencial de investimento estrangeiro para esse setor, né? A expectativa de que se dobre os fluxos de cargas no modal aéreo nos 2 anos seguintes à implementação do novo processo, do novo controle de carga aéreo previsto até o final do primeiro semestre do ano que vem. Então, percebam a oportunidade gigantesca de melhoria desses números e de aumento de competitividade desse setor. E aqui vale a pena a gente observar também que, para todos os casos, a mediana se comportou abaixo da média. Significa que é uma curva assimétrica à esquerda, que a maior parte das cargas performam abaixo desses tempos médios, tá, pessoal? Aqui para demonstrar que em 97,7% dos casos, a carga foi considerada canal verde para a Receita Federal. Não houve intervenção humana da Receita Federal direta no fluxo físico da carga, né? Demonstrando que a baixa, e eu vou mostrar um gráfico logo na sequência que vai demonstrar isso mais claramente, abaixa o impacto do trabalho da Receita Federal no fluxo total, nos tempos totais. Porém, naqueles casos, pouco mais de 2% em que a Receita Federal atua, há muito espaço para melhora e para maior agilidade. Isso aqui é uma média geral, considerando os 3 modais, tá, pessoal? Então, eu chego a gastar quase um mês para fiscalizar uma carga, quando cai
na mão da Receita Federal. Então, também demonstra uma oportunidade, um espaço bom para a melhora dos nossos tempos. Esse aqui é um gráfico muito interessante, porque ele demonstra a importância desse estudo também no sentido de dar transparência dos principais responsáveis por movimentar o processo, desde que a carga chega até o momento que ela é entregue ao importador. Então, perceba que praticamente 85% do tempo médio levado em todo esse processo está na responsabilidade do setor privado, na mão do importador ou do depositário, a responsabilidade de impulsionar o processo. Apenas 9% do tempo médio total é de responsabilidade da Receita Federal e apenas 6% nos outros órgãos de controle que vão fazer algum tipo de inspeção física na mercadoria, por exemplo. Então, isso aqui demonstra a importância, apesar daquele slide anterior em que eu demonstrei que sim, quando há intervenção manual, física, da Receita Federal ou mesmo dos órgãos de controle, há muito espaço para melhorar a eficiência dessa atuação. Mas a gente também precisa olhar para as atividades de relação dos próprios intervenientes privados, sejam as empresas importadoras, as indústrias, sejam os despachantes, sejam os transportistas, os operadores logísticos portuários, enfim. Esses aqui são basicamente os fluxos pesquisados nesse estudo, tá? Então a gente dividiu em 4 fluxos básicos. Um fluxo número 1, que é verde para a Receita Federal, e não há nenhum tipo de inspeção física de outro órgão anuente, ou seja, é basicamente um fluxo do setor privado, não tem baixíssima intervenção estatal. 87% dos casos, mais de 260 mil declarações de importação, objeto dessa amostra de junho e julho de 2019, tá? 87% dos casos, baixíssima intervenção do Estado. Tá? Fluxo 2, a Receita Federal não atua, porém há necessidade de inspeção de algum órgão, como o MAPA ou Anvisa, em torno de 10% dos casos. O fluxo 3, a intervenção da Receita Federal em canal amarelo, não tem da Receita de outro órgão anuente. O fluxo 4, que é a máxima intervenção. Então, para vocês terem uma ideia, no fluxo 1 foram definidas 4 etapas estudadas em todos esses recintos alfandegados, mais de 40 no país, né, objetos do estudo, e no relatório vocês conseguem ver os tempos medidos e as etapas para cada uma dessas unidades do país. Tá? Então, por exemplo, da chegada do veículo transportador, seja um avião, um navio ou um caminhão, até que o depositário dê a presença de carga, primeira atividade, primeiro timestamp relevante no processo. Tá? Isso é uma etapa comum a todos os fluxos. Depois, já entra a possibilidade de ter uma inspeção de anuente, pelo sequencialismo atualmente entre o órgão anuente e a Receita Federal. Isso impede o registro da DI, né? É necessário que ele primeiro passe por esse controle, por exemplo, do Ministério da Agricultura. Depois ele venha para o registro da DI, que nem esse gráfico que vocês estão vendo aqui na direita. Tá? Depois pode ir em canal de conferência da Receita Federal. E aí vai ter algumas etapas a mais, que é a seleção, a entrega de documentos, a distribuição para análise e o desembaraço, até finalmente a entrega da carga. Então, essas 9 etapas aqui, vão do fluxo 1 com 4 etapas para o fluxo 4 com 9 etapas, demonstra o grau de complexidade, mas uma diferença bastante forte aqui, basicamente em 87% dos casos a intervenção estatal é mínima, então o veículo chega, é dada a presença de carga, é registrada a DI, é desembaraçada e é entregue a carga para o importador. Tá? Agora vamos dar uma olhada um pouquinho mais a fundo nisso. Essas aqui são as diferentes etapas que compõem o estudo, a responsabilidade primária de algum interveniente principal, e aí aqui a gente fala em primária por quê? Porque eu sei que, por exemplo, para registrar uma declaração de importação, há obrigações que o importador precisa cumprir, há informações a serem prestadas para a Receita Federal, há débito dos tributos aduaneiros relativos àquela importação. Então, não é uma etapa exclusivamente do importador, porque existe complexidade no processo, existem obrigações a serem cumpridas, mas a responsabilidade é primariamente dele, porque ele que impulsiona o processo. E aqui demonstra cada um dos fluxos, em que fluxo aquela etapa está compreendida ou não. Tá? A etapa de entrega da mercadoria, por exemplo, responsabilidade é do depositário.
Porém, o importador tem que cumprir o ICMS. Então, envolve Secretaria de Fazenda Estadual, envolve o importador, envolve programação logística para retirada daquela carga, retirada daquele container. Isso envolve restrições de movimentação de carga dentro do recinto alfandegado. É finito o espaço, tem que maximizar a utilização do espaço, então tu tem que programar a retirada de um container. Então, tudo isso influencia naquela etapa, mas quem movimenta é o depositário. E agora eu vou explorar algumas das etapas, tá, demonstrando a altíssima variabilidade no processo e também algumas oportunidades que se tem de atuar com a tecnologia em relação a isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas percebam que o Portal Único ele iniciou digitalizando documentos do processo. Muitos de vocês devem lembrar da necessidade de entrega de um envelope com a documentação completa daquela operação de importação ou de exportação, com documentos originais apresentados como fatura comercial, conhecimento de embarque, dentre tantos outros, certificado de origem, o que for, para que fossem recepcionados manualmente, isso num passado não tão longínquo. 100% recepcionados manualmente. Aí a gente entrou com a anexação digital de documentos em 2015 e acabou com o papel nos trâmites para a Receita Federal. Acabou com a apresentação em papel e acabou também com a recepção manual, porque a partir da seleção de uma carga para fiscalização, aquele percentual super baixo que a gente acabou de ver, basta o importador anexar os documentos digitalmente, não mais originais e físicos, para que a recepção daquela carga, daquela operação se dê de forma automática, sem a necessidade da intervenção humana. Então, o que eu quero dizer com isso é que é um processo de digitalização que a gente vem vivendo nos últimos anos, que está dando oportunidade agora para a gente avançar na inovação, avançar no uso da tecnologia, na automação dos processos, nas ferramentas de BI, enfim, eu inclusive percebi que algumas das startups que vão falar com vocês daqui a pouco mais, elas estão perfeitamente alinhadas com esse novo momento que o Brasil está passando agora, mas que outros países já passaram há algum tempo e que tem ganhos significativos. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem cases como do Porto de Singapura. Eu participei de uma missão pela Embaixada Britânica no início desse ano, antes do lockdown. Espero que todos estejam com bastante saúde, por sinal. E a gente visitou alguns portos pela Inglaterra e pela Alemanha que já estão utilizando uma série de ferramentas que eu vou falar com vocês mais ao final e que demonstram ganhos significativos de eficiência e redução de custo muito importantes para uma maior competitividade das empresas. Mas vamos analisar agora caso a caso alguns intervalos aqui. A etapa de presença de carga é uma etapa de responsabilidade do depositário, mas ela depende de toda descarga, por exemplo, de um navio, né, da identificação dos containers, do manifesto, para poder recepcionar essa carga de forma manual, uma a uma, no carga, atualmente no caso do marítimo, enfim, o mantra para o aéreo e para o rodoviário, que vai ser substituído agora pelo novo controle de carga aérea. Enfim, o que eu quero dizer aqui? Que basicamente a gente tem uma etapa logística, uma etapa que não agrega valor ao processo e com altíssima variação. Vamos ver, no modal aéreo, por exemplo, pesquisando os 4 fluxos, a média nos 4 fluxos, tu encontra um tempo mínimo de 16 horas para essa etapa, até poder iniciar o restante do processo todo. Até então, a Receita Federal não recebeu qualquer informação dessa operação de importação, tirando a manifestação da carga 48 horas antes da chegada, no caso do marítimo. E não foi também registrado uma licença de importação para um mapa, para uma Anvisa, fazer alguma fiscalização nessa carga. Tudo isso depende da presença de carga para poder andar, movimentar o processo. E foi observado um prazo de até 66 horas, uma variação de 246% nesse processo. Percebam que no rodoviário eu tenho uma variação de 200%, no marítimo eu tenho uma variação de 86%. E quais são as causas de tamanha variação? De que maneira que a gente pode se utilizar de ferramentas e da tecnologia para a gente automatizar e trazer um processo mais harmônico, menos variável, mais previsível e com certeza com ganhos de programação logística, por exemplo. Vamos avançar mais um pouquinho.
Percebam que no estudo é possível ver cada uma das unidades aduaneiras. Eu só trouxe esse slide aqui para mostrar que quando a gente olha a comparação entre as unidades e não na média do modal, a gente tem variações ainda mais gritantes. Vejam, por exemplo, no modal aquaviário, no Porto de São Francisco do Sul, na média, e no fluxo vermelho com LI, no caso mais complexo, chegou-se a um tempo de 11 horas para a presença de carga. E no Porto de Suape, no vermelho com LI, mesmo fluxo, 172 horas. Por que essa variação? O que um pode estar fazendo melhor do que o outro? Existe emprego de tecnologia nessa etapa? Alguma coisa a gente pode fazer para nos tornar mais eficiente em relação a isso? Percebam a entrega da carga, a última das etapas. Nós também percebemos variações muito significativas aqui em relação a esses modais. E quando a gente olha para as unidades, para a comparação entre as unidades, vejam de novo aqui o Porto de São Luís comparado ao Porto de Santos em relação a fluxos distintos aqui. 357 horas. O que explica isso? O que a gente pode fazer para melhorar? E, por favor, pessoal, o objetivo do estudo não é apontar culpados, não é indicar que alguém está fazendo pior do que outro, porque existem peculiaridades, a gente tem que compreender elas e compreender como que a gente contribui nesse processo. Registro de uma licença de importação após a presença de carga, ou seja, aquela inspeção física de um órgão anuente. A variação aqui chega a ser engraçada, de tão alta, né? E essa é uma etapa de responsabilidade do importador. Depois que a carga chegou ao país, o que falta para ele pedir a inspeção de uma Anvisa, por exemplo, em relação àquela carga? Por que chegar a levar 500 horas para solicitar, depois da presença de carga, a carga está parada, armazenada, por que levar 500 horas para solicitar uma licença de importação? Certamente há oportunidade, muito espaço para melhoria aqui. Vejam que tanto o modal marítimo quanto o aéreo, a gente tem mais de 1000% de variação em relação a essa etapa. Registro da declaração de importação, seja depois da presença de carga, seja depois do deferimento de uma licença de importação, ou seja, uma inspeção de uma Anvisa de um mapa. A gente também chega a variações aqui superiores a 600% no processo. O que eu quero dizer, pessoal? Quando o processo é excessivamente manual, tem pouco emprego de tecnologia, a gente tem uma variação muito grande. Então, a gente precisa repensar um pouco essas etapas e ver como tornar esse processo muito mais célere. Vejam a entrega de documentos. Uma vez selecionada para canal, numa importação, o processo só vai ser movimentado depois que o importador apresentar os documentos anexados digitalmente. Ele pode fazer isso até mesmo antes de registrar a declaração de importação. Ele já tem toda a documentação. Ele pode receber por e-mail, por qualquer outro compartilhamento, né? Quando a carga chega ao país, ele já tem os documentos. Por que chega a levar quase 60 horas no modal aéreo, tão sensível ao tempo, para anexar esses documentos? O que a gente pode fazer para tornar esse processo mais eficiente? Entrega da carga, que eu falei um pouquinho mais no início, também se percebe muita variação, e aqui tem uma eminência logística muito grande da programação. O importador não sabe quando a carga vai ser desembaraçada, aí daqui a pouco ele recebe a surpresa do desembaraço, e aí que ele vai programar algum caminhão para retirar o container dele, aí que ele vai cumprir o ICMS com a Secretaria de Fazenda, que o desembaraço da declaração de importação é o fato gerador para o ICMS, ele precisa cumprir para poder retirar a carga. Então aqui tem uma série de etapas de diferentes responsabilidades, complexa, e que tem muito espaço para melhoria também. Aqui só para demonstrar novamente o quanto, quando a gente olha para as unidades, e aqui olhando para o fluxo completo, chegada à entrega da carga, a gente também vê muita variabilidade e muito espaço para melhoria entre as unidades. Isso aqui também é para demonstrar uma outra constatação extremamente importante. Aquela empresa que já é pela Receita Federal, já é certificada como operador econômico autorizado, também constante no Acordo de Facilitação de Comércio da OMC,
essa parceria com operadores confiáveis, aqueles que se oferecem à fiscalização, demonstram que têm processos preparados para trazer segurança ao fluxo logístico da carga. Em troca disso, eles recebem uma série de benefícios. Uma delas, pode ser medido e verificado muito claramente, é a possibilidade do modal aquaviário do registro antecipado à chegada. Processamento antecipado, uma das questões preconizadas, uma das diretrizes internacionais, e que através do portal único a gente vai implementar no novo processo de importação, como regra, registro antecipado à chegada da carga. Percebam que aqueles operadores OEA que já atuam com esse tipo de registro, eles alcançaram uma média de 65 horas apenas após a chegada da carga, para essa carga ser entregue ao importador, enquanto que a média daqueles que não são OEA, num fluxo comum, chega a 236 horas. Então, significa que ser OEA e utilizar a modalidade de registro antecipado, que já é uma espécie de piloto para o novo processo de importação, que vai ser extremamente ampliada a utilização a partir do ano que vem, vai trazer muitas oportunidades importantes também para quem soubesse adaptar e explorar melhor essa maior eficiência do processo, 72% mais veloz. Então, isso aqui nos dá uma amostra do que a gente pode esperar. Importante a gente lembrar também, existe um estudo publicado pela CNI, vocês conseguem, e da FGV também, vocês conseguem encontrar facilmente. Esse estudo, ele demonstrou que aqueles 17 dias levados na importação equivalem a substituir os 17 dias por uma alíquota de importação de 14%. 14% sobre o valor da mercadoria. Esse é o tamanho do custo da ineficiência de uma liberação rápida da carga. Esse é o custo de permanência de 17 dias da carga no porto, que nós já reduzimos para 9,7 no caso do aquaviário. E que aqui no caso do OEA, a gente vê uma evolução ainda mais significativa. Então, quantos por cento vocês vão economizar com o novo processo de importação? Quem melhor soubesse adaptar e aproveitar a eficiência do novo processo, certamente vai ter uma oportunidade muito grande de competir melhor no cenário internacional. Muito brevemente eu vou falar aqui sobre algumas etapas de licenciamento. Explorem o relatório, tem mais de 100 páginas, tem mais de 1000 dados para serem explorados, mas bem dividido por modal, por unidade, por aquilo que interessar a vocês. Tá? Então, existem licenciamentos antes da chegada da carga, a gente focou no após a chegada da carga e antes do registro da DI, que é aquele que intervém nesse prazo entre a atracação e entrega da carga. Aqui, só para vocês terem uma ideia do quanto que se tem espaço para melhoria em relação ao processo de licenciamento. Veja que o mapa, mas isso aqui é licenciamento prévio ao embarque da carga. O mapa chega a levar 500 horas, em método 400 horas, para deferir uma licença de importação uma vez solicitada. Isso aqui, com certeza, tem um impacto significativo no fluxo de vocês. Mas percebam que o licenciamento após a chegada da carga, 64% do tempo da Anvisa é consumida para pagamento e compensação do deferimento da Anvisa, né, de uma licença de importação da Anvisa, com a carga parada. 64% do tempo é para compensar o pagamento da taxa na GRU. Percebam que no caso da fiscalização da embalagem de madeira do Ministério da Agricultura, do tempo total de 163 horas até que o Vigiagro libere aquela carga inspecionada por causa da madeira, 68% do tempo é para posicionar a carga para a fiscalização do mapa. Tempo perdido. E dos 52 horas, menos de 1/3 do tempo, que é sob responsabilidade do órgão mesmo, fazer aquela fiscalização, com certeza tem muito tempo perdido aqui também. Por quê? Porque ele é avisado de que a carga está posicionada para fiscalização. Ele tem que se locomover até o local. Ele precisa se programar. Isso, em alguns lugares, é mais eficiente do que outros. Alguns têm sistemas locais para programar essa fiscalização, outros não têm. E a gente está avançando agora a digitalização dos processos, dos documentos, a tecnologia, especialmente também impulsionada por esse momento da Covid, um momento triste, mas que impulsionou
alguns avanços tecnológicos importantes, como, por exemplo, a conferência remota, a possibilidade de eu não mais precisar ir até a carga fisicamente. A gente já está desenvolvendo no âmbito do Portal Único uma forma de integrar as diferentes soluções que os operadores portuários vão ter para conferências remotas, integrar para que o fiscal possa visualizar, direcionar no momento exato, ter uma câmera, pedir, eu quero uma amostra daquilo ali, tira uma foto daquilo, registra, eu quero que pese aquele outro, entende? Então, de forma remota, eliminando uma série de tempos, uma série de perdas, e com muita dependência da tecnologia. Aqui, só para dar uma ideia mais clara, né? Isso ainda a falta de coordenação entre os órgãos, sequencialismo do processo, também gera multiplicidade de movimentação da carga. Então, muitas vezes a carga é posicionada para a fiscalização do mapa, aí depois ela volta para a área de armazenagem, às vezes ela tem 3, 4, 5 containers em cima que tem que ser retirados para movimentar aquela carga, depois cai em canal da Receita, tem que movimentar tudo de novo. Então, o novo processo de importação é com registro antecipado, com gerenciamento de risco antecipado de todos os órgãos, com canal único do ponto de vista do importador. Então, se o mapa vai olhar, se a Receita vai olhar, se a Anvisa vai olhar, já vai dar canal vermelho, mas vai dizer qual é o órgão que vai fiscalizar aquela carga. Dessa forma, quando a carga for descarregada, ela vai poder ser posicionada, vai se poder começar a pensar em algoritmos capazes de otimizar esse processo de movimentação das cargas, quantos containers eu empilho em cima do outro, essa carga vai ser fiscalizada, eu deixo mais próxima da área de armazenagem, ou de conferência, ou eu já mando imediatamente depois da descarga. Então, esse é um universo novo que está sendo criado agora pelo avanço do programa Portal Único, que integra esses 22 órgãos públicos, mas também pelo avanço de outros sistemas importantes, como o Port Community System, que alguns de vocês devem ter conhecimento, que eu vou falar muito brevemente logo em seguida. Algumas das constatações trazidas pelo Time Release Study foi que realmente o controle aduaneiro no Brasil já atua com gerenciamento de risco intensivo, em torno de 3% das cargas só são fisicamente fiscalizadas, a intervenção no fluxo da carga é mínima, né? A atuação da Receita Federal representa menos de 10% do tempo. Então, muito historicamente se ouvia, a carga está parada no porto, a Receita Federal não liberou, né? Mas, na verdade, a gente começa a perceber que não é bem por aí. Se a Receita melhorar muito o seu próprio tempo, vai impactar pouco no fluxo total. Então, a gente tem que se preocupar com o todo, com a responsabilidade de cada um dos atores e com o uso intensivo da tecnologia para aperfeiçoar esse processo. O OEA com registro antecipado, processamento antecipado é 72% mais veloz que uma carga normal. O sequencialismo do processo prejudica muito e aumenta os tempos. Então, com as novas soluções do novo processo de importação, o paralelismo, o ganho e a expectativa de redução desses números é muito grande. Essa aqui é a solução que a gente já tem em desenvolvimento. Eu citei mais cedo o novo controle de carga aéreo, com o objetivo de reduzir de 5,8 para algo próximo de 1 dia o tempo médio de liberação da carga. Percebam que antes tu levar 1 dia numa perda tinha uma representatividade muito menor do que tu não te programar adequadamente e tomar 1 dia no processo, que daqui a pouco vai representar 100% de aumento no tempo, talvez até no teu custo. Então, a necessidade da gente se adaptar às mudanças. Se historicamente se ganhou muito na eficiência do Estado, agora o Estado está se tornando mais eficiente, digitalizando todo o processo e abrindo um mar de oportunidades para a gente utilizar a tecnologia para se tornar mais competitivo e aumentar a pífia participação brasileira de 1%, em torno de 1% no comércio internacional. O registro antecipado da declaração de importação, com o gerenciamento de risco antecipado e coordenado de todos os órgãos, o paralelismo entre uma inspeção de um mapa de uma Anvisa com da Receita Federal, com movimentação única da carga, tudo isso é o que a gente pode esperar para começar a avançar rapidamente a partir do ano que vem e praticamente finalizar em 2022 com a migração das operações do sistema atual para o novo sistema, ocorrendo principalmente em 2022, mas já iniciando agora em 2021. Pagamento centralizado de tributos, eliminar aquele tempo perdido com as taxas de uma Anvisa, de um mapa, por exemplo, retirar, dissociar o pagamento de tributos
do fluxo físico da carga para operadores confiáveis, é algo que a gente pode esperar no futuro. O OEA integrado, que hoje é só a Receita Federal, mas, na verdade, já começou com o Vigiagro também, mas é um processo que está iniciando, né? Então, começar a dar benefício para o operador confiável também em relação à fiscalização dos demais órgãos, simplificação do marco regulatório. A Receita Federal já só revogou mais de 100 atos normativos e está consolidando para simplificar a compreensão e o cumprimento. Algumas outras recomendações do estudo, né? Especialmente aprofundar a análise daquelas etapas que possuem atores diversos. Então, a disponibilidade da informação é fundamental para uma boa tomada de decisão. Eu percebi que uma das startups também busca exatamente isso, aliás, todas elas, pelo que eu vi, mas algumas mais focadas em BI, realmente em disponibilidade da informação. Então, isso é fundamental para uma melhor tomada de decisão. Um mercado tão competitivo, qualquer 0,5% pode fazer a diferença entre fazer ou não um negócio. Harmonizar procedimentos, compartilhar boas práticas, tá? Utilizar de tecnologia para melhora. E aqui, pessoal, uma mensagem final. Preparem-se para o futuro, porque o que a gente está vendo no Brasil é acelerar esse processo de digitalização e que vai nos abrir novos horizontes, tanto a abertura de mercados, porque nós estamos nos tornando mais competitivos, né? Como a oportunidade e o surgimento de mercados internos em termos de otimização desse processo das relações entre esses diferentes intervenientes. Percebam bem, não sei quantos de vocês já ouviram falar em Port Community Systems. A Embaixada Britânica está investindo mais de 8 milhões de libras no desenvolvimento de um projeto em 4 dos principais portos do país, que vão servir como piloto e algo que deve ser utilizado na maior parte dos portos brasileiros, aeroportos também, que visa exatamente integrar todos esses intervenientes, a comunicação, garantir a segurança da informação, trazer mais eficiência ao processo, ao mesmo tempo que se comunica entre diversos sistemas, um grande integrador de sistemas públicos e privados. Então, percebam que isso vai funcionar mais ou menos como um sistema operacional, em que, a partir dos serviços básicos de interação, eu vou poder plugar soluções, aplicações específicas, como já está ocorrendo em muitos outros países, e está começando aqui agora no Brasil. Uma aplicação que para uma empresa faz sentido, para outra não faz sentido, que é de uma startup, ou que é de desenvolvimento próprio, ela vai plugar em algo mais ou menos padronizado, como se fosse um sistema operacional com funcionalidades básicas, e ela vai ampliar a capacidade dela de operar de forma cada vez mais inteligente em relação ao processo e com total escolha, e com uma velocidade exponencial de inovação em busca de maior eficiência, uma maior inserção brasileira no comércio internacional. Então, eu acredito que isso, o portal único, Port Community Systems e tantas outras oportunidades estão surgindo a partir dessa transparência e desses novos processos, a reengenharia dos processos e coordenação dos órgãos públicos. Eu percebo um horizonte muito positivo no comércio exterior brasileiro. E certamente aqueles que melhor se adaptarem mais rapidamente para explorar a nova realidade, esse novo modelo de negócio, vão largar na frente e vão abocanhar uma maior parcela desse mercado. Muito obrigado, pessoal. Aqui está o QR Code para o relatório completo. Fiquem à vontade para me contatar, aqui estão as minhas informações. Eu fico à disposição agora para qualquer dúvida, para qualquer debate. Devolvo a palavra aqui para a Renata.